Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a você. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no Super Consciência em mais uma manhã cheia de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, de inspiração. Hoje a gente vai falar sobre silêncio. Aliás, silêncio, por favor, porque isso é muito importante para a gente conseguir acalmar nosso coração, colocar os pensamentos em ordem, manter a nossa respiração, manter os batimentos cardíacos num ritmo que é muito mais saudável para a nossa vida. A gente está vivendo uma exposição de ruídos o tempo todo tem barulho. Tudo bem que a gente está numa emissora de rádio, mas a gente não precisa ficar com rádio e TV ligado o dia inteiro fazendo companhia para a gente. Aliás, se essa é a sua companhia, repensa a sua vida. Claro que estamos em momento de isolamento, mas o momento ele precisa ser contemplado, o silêncio ele tem que ser valorizado, inclusive para que a gente consiga viver esse equilíbrio e enxergar na gente muitas das emoções que a gente tenta esconder com essas companhias falsas. Aliás, também alertas do celular, dos aplicativos, tudo isso traz muito ruído, te traz muito para a realidade e atrapalha a tua concentração, atrapalha o foco, atrapalha uma série de coisas. Então, presta atenção, porque se o ambiente que a gente está vivendo hoje é tenso, tem muitas vozes, tem muitos timbres que são artificiais e muitos sons e tudo mais, esses ruídos, eles atrapalham a sua conversa com você mesmo. E hoje o momento é de você se encontrar com você mesmo, de encontrar um tempinho no seu dia, na sua semana, para que você consiga perceber algumas emoções básicas, que são alegria, tristeza, raiva, sabe esses sentimentos que a gente às vezes não tem intimidade com eles e que na hora que eles acontecem, eles aparecem, a gente reage prontamente? Isso é um perigo pra gente. O silêncio é tão importante, mas tão importante, que ele é a única maneira de você se confrontar com tudo aquilo que a gente não quer ouvir. Como a gente não quer ouvir, a gente gera um monte de ruídos, tanto internos quanto externos. E esses ruídos só causam conflito, só causam confusão. Então o silêncio faz com que a gente possa olhar para a gente mesmo. Isto é, confrontar é importante. Eu preciso confrontar a mim mesmo, eu preciso enfrentar os meus medos. Agora, conflitos, pode ver, o conflito é cheio de barulhos, não leva a nada, né? Nós só ouvimos a nós mesmos no silêncio. E é importante entender que o silêncio acaba revelando vazios dentro de nós e gera um medo, né? Isso assusta. O que será que eu não quero ouvir dentro de mim mesmo? O que será que eu quero afastar? Melhor não ouvir, né? Afinal de contas, quando a gente quer se esconder, quando a gente quer fugir do nosso silêncio, o que a gente faz? A gente acaba se distraindo com música, com pessoas, com balada. No isolamento social que a gente está vivendo, está muito mais difícil a gente se isolar da gente mesmo, né? Então isso está gerando uma série de desconfortos e tudo mais, mas que agora é o momento da gente enfrentar tudo isso daí para se conhecer um pouco mais e para melhorar aquelas ferramentas que a gente sempre fala aqui, sabe? Para a gente poder usar melhor as nossas ferramentas nos momentos adequados, sem excessos ou faltas. Sabe que até o silêncio é interessante, porque às vezes quando você se pega em silêncio, sem ter programado isso, você percebe que está respirando. Isso é, você dá aquele suspiro, aquela respirada. Isso mostra que em momento anterior a gente estava sem ar. Isto é, muitas vezes até o próprio cérebro se defende, se coloca em silêncio para você lembrar que você está vivo. Isto é, o silêncio mostra que nós estamos respirando e que precisamos dele. Quando foi a última vez que você pegou um livro para degustar aquele livro, para escutar teus sentimentos, as suas emoções, enquanto você lia calmamente aquele livro? Hoje em dia até audiobook, eles estão muito mais presentes na nossa vida e são ruídos. Então aqueles momentos que a gente tinha com tranquilidade de pegar um livro, de fazer um desenho, de fazer alguma atividade nesse silêncio, curtindo esse silêncio que a gente sempre viveu e tudo mais, hoje a gente está numa contínua exposição de ruídos.
né? A gente está preocupado aqui porque entrou uma ligação durante a live, mas não atrapalha. Acabou de entrar um ruído aqui, não atrapalha? Não atrapalha em nada a live, tá então bom. não se preocupe. Então, assim, a gente começa a falar, assim, tem uma chamada acontecendo, mas o telefone está no silencioso e tá tudo certo, a gente segue aqui. E quem está chamando vai no Face, olha a gente, conversa com ele. Então, assim, eu sou adepta ao silêncio, adoro o silêncio e preciso de momentos de silêncio, sabe? Para mim, me incomoda muito quando a gente está ouvindo, assim, a pessoa está andando com o celular e tem um barulhinho vindo junto com ela. Aquilo para mim faz uma confusão. Eu tô aqui na rádio, se tem mais gente aqui junto e tá lá falando, eu tô tão concentrada aqui que realmente atrapalha para mim, sabe? É barulho, é gente, é música, é o movimento. Eu tô prestando atenção em tudo, daí eu não me desligo. Então, qualquer coisa que me traga para outras realidades, isso aí realmente me atrapalha. E assim como eu, você também pode ter uma perda do teu foco com isso. E sabe por que nós trouxemos esse tema para a superconsciência? Porque é extremamente importante. A Cláudia acabou de falar que atrapalha, isto é, existe na vida harmonia e ruídos. Vamos colocar assim, ruídos. São diversos ruídos que a gente vai seguindo. Só que tem 3 aspectos importantes para a gente entender sobre ruídos, porque geralmente é um processo inconsciente. A gente corre tanto no mundo que a gente não dá conta, é impossível se dar conta de tudo. Por isso que eu falei há pouco, você quando vê, você para e dá aquela respirada de tanto ruído em volta de você. Então o que acontece? A gente se acostuma com a correria, então é um processo inconsciente. Aí existe um processo semiconsciente, eu digo porque a gente faz sem pensar muito, mas a gente faz. Por exemplo, são as pessoas que ouvem música o tempo todo, ou escutam podcast, rádio, notícia o tempo todo. Isto é, eu adoro caminhar. E eu gosto de caminhar eu comigo mesmo, inclusive tentando matar os ruídos internos. Existem maneiras de você meditar caminhando, isto é, você contemplando aquilo que está na tua frente. Então, muitas pessoas, como eu falei, de maneira inconsciente, elas agem na vida sem se preocupar com isso e vivem em desarmonia. Uma maneira semiconsciente, que você está tão acostumado com essa desarmonia que você não consegue ficar um segundo parado, fazer uma caminhada em silêncio. E o terceiro é aquele consciente. Vou mostrar para você, sabe aquele blá, 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 quando alguém quer falar alguma coisa para você não quer ouvir, a pessoa põe a mão no ouvido e fala blá, 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 ainda para fazer barulho, porque ela não quer ouvir. Agora, presta atenção, quando você faz isso, você põe a mão no ouvido, você até fecha o olho, sabe por quê? Porque o silêncio não é só daquilo que você escuta, é silêncio do que você vê, é silêncio do que você sente, é silêncio de todos os sentidos que entram, são portas de entrada para o nosso cérebro. Então existe o inconsciente, o semiconsciente e o consciente, quando você de propósito quer se matar, quando você de propósito não quer ouvir. Não tenha medo, é muito legal a gente ouvir o que passa no nosso coração. Às vezes até pode ser um pouco desconfortável, mas quando você encara de frente suas emoções, você se torna melhor e maior. É isso que a gente vem trazendo aqui todos os dias, porque é muito difícil a gente se confrontar com algumas emoções, alguns sentimentos, alguns pensamentos que a gente tem e que a gente não revela para ninguém. Ou que tem algo ali, mas ó, não quero mexer nisso agora porque vai doer. Vai doer, mas é uma vez só. Aí você enfrenta aquilo, fica melhor, conhece, tem intimidade com aquilo que você está sofrendo ou pensando, põe em ordem e passa. Não precisa ficar guardando como um bichinho de estimação imaginário dentro de você, algo que pode te devorar em qualquer momento. Por que você acha que nós trazemos esses temas para cá? Porque eles são transversais. Tem o perdão, tem a gratidão, tem a fé, tudo que nós estamos trazendo, o enfrentamento de nós mesmos, porque nós precisamos de ruído para defender os nossos medos. Medo foi o tema que nós falamos ontem. Vá lá, assista, eu já editei, tá bonitinho lá no YouTube para você assistir. Então tudo isso, tudo que nós estamos trazendo são ferramentas. Nós não temos como em uma hora que nós estamos aqui falar sobre tudo, mas essa soma de assuntos vai te trazer o bem. Agora eu vou te dar uma saída. Posso te dar uma saída? Primeiro, você merece. Você merece ouvir o que passa no teu coração, porque tem muita coisa boa aqui dentro. É impressionante. Então, veja bem, enquanto você não fizer a prova, não estudar, você não vai passar de ano. Então, é uma prova que a gente passa, como diz a vida, é uma provação, muitas vezes. O meu próprio nome utiliza essa terminologia. Mas enquanto eu não fizer a prova, eu não passo de ano. E você merece, tá? Então, ninguém merece aquele deixe quieto. Não deixe quieto, não. Vá lá no teu cérebro e sacuda ele bastante para cair toda a porcaria que tem ali dentro. Sabe, é um encontro temido, mas ele também é um momento assim de realidade que
você não tem como escapar o resto da vida, você não consegue fugir o tempo todo, não dá para sair pela tangente de você mesmo, e esse silêncio vai fazer você, muitas vezes, experimentar frustrações e tristezas, dúvidas e angústias, porque a saída já não é mais a fuga. A gente não foge da gente mesmo, uma hora a vida cobra, e quando a vida cobra, ela põe juros, multa, correções. É muito melhor você seguir a tua vida e nos momentos apropriados, você encontrar um tempinho para se enxergar, se olhar, se sentir. Por isso que a gente traz tantos temas humanos, para você ter um pouco mais de intimidade com todos eles e perceber que são temas tão complexos e tão comuns, porque todos nós passamos por momentos bons e ruins, e sem desafios, sem problema, ninguém evolui na vida. Então, quando a gente pensa que no momento de silêncio a gente consegue encontrar um pouco mais de intimidade com as nossas emoções, a gente está ajudando a evoluir e a crescer. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção agora, engraçada, né? Encontre um tempinho para... Como assim? As coisas que são importantes de fato para você, você vai usar um tempinho? Olha como a gente vai se iludindo com a vida, com todo aquele mundo corrido lá fora. Eu preciso de tempo de qualidade com você, comigo, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família. Tempo todos nós temos, ele é igual para cada um de nós. E é impressionante como nós perdemos tempo na vida não ficando em silêncio, não pensando com qualidade. Superconsciência está aqui para isso. E veja, essa própria pandemia, ela veio para nos ensinar, para nos ajudar a ensinar que até o isolamento temporal da alma é importante. Esse ficar isolado, esse afastamento de todos os ruídos não tem, você merece, eu já falei, só que nós precisamos aprender. Quando a gente aprende isso, é uma delícia, e você pisa no freio das tuas dores e elas param de existir. Quando você começa a ressignificar tudo o que está acontecendo dentro dessa cabecinha cheia de ruídos. E não é só isso, tem um lado bom também. Porque quando você está em silêncio, você consegue lembrar dos teus talentos, você tem um pouco mais de experiência com a tua própria história, você revive coisas positivas e boas que te dão um pouco mais de energia para superar. Porque quando a gente entra nesse modo automático de ficar refém dos alertas, dos sons e tudo mais, não é a tecnologia a nosso favor, é a gente que está disponível para isso. Isso é inversão, gente, é inversão de valores. Então, quando você tem um tempinho de silêncio e coloca as coisas em equilíbrio, em harmonia, que não precisa o tempo todo ter algum barulho, nem música, nem televisão, nem telefone, nem foninho de ouvido, sabe? Escutar o vazio da casa, estar do lado de alguém, às vezes em silêncio. Aliás, eu gosto disso, eu não me sinto desconfortável. Se tem alguém do meu lado e a gente está em silêncio, eu tenho que falar o tempo todo para poder preencher esse vazio. Isso é muito esquisito, isso não precisa. A gente tem que estar, muitas vezes, em silêncio acompanhado. Olha que coisa boa. Porque aí você tem uma intimidade, uma profundidade de relação que não te gera desconforto ou medo. Assim, ele está em silêncio, então daqui a pouco uma bomba vai explodir, né? A gente às vezes pensa isso. A gente pensa um monte de coisa, entra naquela ilusão do que a gente falou ontem do medo. Não precisa disso. E o excesso de positividade também cria na gente uma sensação de fuga, que é do mundo da Alice no País das Maravilhas. Está tudo sempre lindo e perfeito, você não quer saber de nada, não quer saber de problema, você está isolado do mundo. Então, o excesso de positividade também pode te atrapalhar a conviver com o teu silêncio, porque você está criando uma realidade que não existe. Então, na realidade, no mundo que existe momento de falar e de calar, de ouvir e de sentir. Se você conseguir manter isso em equilíbrio, com aquela meditação que a gente já trouxe, com o exercício, com a alimentação saudável, percebendo o mundo lá fora, contemplando o pôr do sol, o barulhinho dos passarinhos. Quer dizer, tem tantos ruídos gostosos de vida, sabe? Eu morava um tempo atrás num prédio que tinha uma escola na frente e era muito gostoso escutar o barulho das crianças na hora do recreio. E até mesmo o som do alerta de voltar nas aulas, era um trecho de música. Então, tinha uma época que era a Adele, que estava super na moda, e aí um refrão de uma música dela que fazia era o tal do sinal. Então, assim, aquela música ficou gravada na minha memória com uma memória afetiva muito bacana. Então, quando a gente se concentra no vazio, a gente traz novas memórias afetivas para a nossa vida e a gente faz outras conexões. O ruído da filhinha de puxar a cadeira para poder chegar num armário onde ela quer encontrar as coisas que ela tem vontade de
brincar, de comer, de fazer. Quer dizer, esse ruído de uma cadeira arrastando não me incomoda mais, porque todo dia tem uma criança que está colocando na frente da... Olha só que prova legal isso que você falou agora. Como mudar de significado, que a gente fala é acreditar, compreender e ressignificar, é fazer escolhas. Um ruído numa cadeira é chato, muito chato, mas quando a gente sabe que a nossa filhinha, que está fazendo um esforço próprio para poder subir na cadeira, abrir um armário, pegar uma coisa que ela quer, nós estamos achando lindo o ruído da cadeira. E outro detalhe importante, a importância do contraste, né? É o contraste, a gente não está falando para você ficar quieto e eu ficar quieto todos nós o dia inteiro. Não. Esse contraste dos sons, mas chegar em casa em silêncio, para de ligar a televisão na hora que você chega em casa. Chegue em casa primeiro, senta, respira. Sabe que é tão valioso aprender a escutar o silêncio que já existem retiros onde todo mundo tem que contemplar o silêncio para aprender a se sentir, sabe? Eu até já participei de um. No começo eu senti um pouco de dificuldade, mas não é tão complicado assim. Você tá com um quarto com 15, 16 mulheres e não falar. Claro que não, é desafiador, né? Porque sempre a gente tem alguma coisa, mas o tanto de coisa que a gente consegue ouvir na gente, quando a gente experimenta esse silêncio, é muito, muito, muito gratificante. É uma das coisas mais enriquecedoras, porque o nosso corpo fala, a nossa mente fala, os nossos sonhos falam com a gente. E a gente tende a não ouvir por causa desses sinais sonoros aí, ó, que o tempo todo nos chamam para uma realidade. Então, você está pensando alguma coisa, você está super curtindo, você está relaxando, tem alguma coisa que te lembra fora daquele ambiente que aquela mensagem tem que ser vista naquela hora. Isso gera compulsão, ansiedade. Aí você come com o telefone ali perto, porque você quer ver quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou, quem não sei o quê, o alerta do que foi. Pronto, perdeu aquele momento. Sabe o que acontece? Você está comendo num ato automático, não sente nem o gosto direito da comida, não presta atenção no que está acontecendo naquela refeição, que era um momento de família, e você está desperdiçando esse momento, sabe? Por causa de coisas que estão acontecendo lá fora. Então, quando a gente tem aquela intencionalidade nas relações, quando a gente tem a integralidade, sabe? Quando a gente está 100% dedicado ao momento em que a gente está vivendo, a gente se dá o direito de contemplar o nosso silêncio sem perder a intimidade ou os benefícios que o encontro com os vazios eles proporcionam para a gente. É verdade. Existem os ruídos que vêm de fora e existem os ruídos que vêm de dentro. E os ruídos que vêm de dentro, muitas vezes, são ruídos impensados. Como são ruídos impensados, eles vêm em conflito, vêm em confusão. É aí que está a importância de nós confrontarmos esses ruídos e confrontarmos a nós mesmos para compreender essa maneira de falar, a maneira de ouvir e o equilíbrio, como sempre, que existe em tudo. Agora, depois que você começa a ter prazer com o silêncio, e com o passar da idade esse prazer vai aumentando muito, é muito gostoso, mas nada como escutar um ruído de uma cadeira sendo arrastada por uma filhinha, isto é, quando você põe significado nos ruídos que você tem, fica muito mais bonito, aquele telefone que toca, que você sabe quem está te chamando e coisas assim. Vou aproveitar então para dar um bom dia para o William Fleming, para a Fátima Costa, o Jorge Probst, a Maria Nunes está com a gente também, Josiane Maia, Arthur Machado, Will Felipe, Thaís Fipke, querida, bom dia, Sérgio Rômulo Bora, José Geraldo Noronha Filho, Elaine Cisilo, nossa entrevistada de ontem, hein? Olha só, que legal. Wagner Azevedo, construtor de dicionários, a Mariena Chaves, Denise Chimal, Maria Namba e a Renata Queiroz. Olha, só gente boa assistindo a gente. Você veja como os bons se unem, hein? Como as pessoas do bem, elas fazem essas relações e elas fazem essas conexões que fazem com que todos nós a gente possa crescer juntos. Você sabe que muitos dos programas que a gente está desenvolvendo aqui vieram de sugestão do William Fleming. Hoje de manhã já escutei o áudio da Denise Schmal. A gente está o tempo todo conversando com a Renata Queiroz. A própria Carol Horst me passou algumas sugestões também. A conversa com a nossa entrevistada de ontem, a Elaine, também trouxe outros temas. Então, as trocas, elas acontecem e são muito positivas. Então, é muito bom ter essa interação com vocês todos os dias aqui nas redes sociais, aproveitando o horário da rádio. E se você está nos ouvindo na frequência 95.7 MHz e quiser dar uma olhadinha na gente, entra na live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, que eu estou interagindo aqui o tempo todo
com todo mundo que está participando, entrando e falando. Também você pode participar pelo Instagram 95FM Curitiba. Você também pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 9258-9895. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Daphne Fleming, que é uma pessoa super especial e que está tendo um crescimento gigante com esse silêncio durante a pandemia. E eu vou te contar por quê. Ela fez um transplante há pouco tempo e por causa da baixa imunidade e com o risco que podia acontecer de uma contaminação, se a gente está vivendo em pandemia, ela está no isolamento há mais de 100 dias, sem colocar o nariz para fora de casa, nem para compra de mercado. Então ela vai contar para a gente como que ela está encarando esse silêncio. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando da importância do silêncio, da gente contemplar esses momentos de vazio para encontrar na gente equilíbrio emocional, equilíbrio em todas as circunstâncias, para confrontar emoções e sentimentos e colocar tudo no seu devido lugar, não é isso? É verdade. A Cláudia pediu para que eu repetisse, mas enfim, o confronto nada mais é do que você enfrentar de fato uma situação que é necessário enfrentar, mas de uma forma harmoniosa, isso é com regras, isso é de uma forma pensada, adulta, madura. Esse é o confronto. O confronto não é negativo, o confronto é você muitas vezes se impor, se colocar, mas esse confronto do silêncio é o confronto que eu tenho que ter comigo mesmo. Esse enfrentamento dentro da minha cabeça, nós estamos sempre falando do enfrentamento, do enfrentar o medo, de enfrentar as situações ruins. E a diferença do conflito é quando não há planejamento algum. O conflito é quando você simplesmente se coloca para reagir, e aí que está toda essa reatividade que a gente vê nas mídias sociais, que a gente vê em tantos lugares, é conflito o tempo todo. Ninguém para pensar. Hoje eu fiz uma postagem no Face, vai lá dar uma lidinha depois com calma, para ver como a gente tenta encontrar o equilíbrio sempre. Então, confronto é isso, quando a gente enfrenta com coragem e determinação uma situação. Sabe, a gente pode enfrentar os nossos medos no silêncio, a gente pode enfrentar as nossas dores no silêncio e a gente cresce com isso. Porque ficar nessa situação de conflito o tempo todo reativo faz com que a gente o tempo todo esteja preparado para uma guerra, porque é matar ou morrer o tempo todo. Então, assim, quando você está preparado para a guerra, é isso que você tem para oferecer. E a gente não tem saúde mental para isso. A gente não precisa disso. A gente pode viver um outro padrão de comportamento, de equilíbrio, de mentalidade, sabe? Vou aproveitar aqui para dizer que o William Fleming, ele contou que ele mora num lugar silencioso, ele mora em chácara, não tem preço e os significados dos sons que ele escuta da natureza todos os dias. Então ele resolveu, com a família, se isolar, ir para uma chácara para escutar passarinho, escutar o sol, escutar a grama crescer. Isso deve ser uma delícia mesmo. Eu já tive muita vontade de morar em chácara. A Denise Chimal está dizendo aqui que o silêncio traz resposta para muitos problemas. Isso é verdade, tá? O silêncio realmente traz desde que a gente escute. Então assim, escutar, esse é o enfrentamento. O silêncio, ele não é um castigo que você vai para o quarto e fica em silêncio, né? Ou vai para o quarto e fica em silêncio, que a gente ouvia das nossas mães muitas vezes, e era assim, pensa no que você fez. Mas era para pensar. E isso traz intimidade com as nossas ações, com as consequências e tudo mais. Então, quando a gente coloca a filhinha sentada ali no sofá e ela tá um pouquinho de castigo, ela tem que pensar que aquilo que ela fez, ou que aquilo teve aquilo que está acontecendo desse castigo é uma reação de algo que ela fez, que ela precisa aprender a entender. Então, o silêncio muitas vezes faz isso, tá? A gente vai chamar agora a Daphne Fleming, que fez um transplante há pouco tempo, está totalmente isolada por conta da pandemia e da recuperação. Então, bom dia, Daphne, tudo bem com você? Esse isolamento trouxe mais intimidade com esse silêncio? Tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite para participar do momento de uma discussão, de uma abordagem sobre o silêncio, sobre o momento coronavírus. Sim, eu passei por um transplante faz alguns anos já, né? Foi em 2012. Mas devido à minha condição de saúde, eu sou um paciente de risco e estou em isolamento desde que começou essa pandemia. Muito importante esse movimento, é o meu segundo momento de quarentena da vida. Pós-transplante eu também tive alguns meses de quarentena. É um momento onde a gente tem que ter muita resiliência, empatia, porque a gente tem que pensar no próximo que está exposto ao risco durante os dias e não tem a possibilidade que eu tenho. E a intimidade com o silêncio, que é um momento maravilhoso, é um momento onde a gente consegue refletir a vida, momentos, passagens que a gente tem,
família, a solidão. Eu moro sozinha, a solidão é um momento que às vezes incomoda, mas por muitas vezes faz a gente repensar quanto a gente está no modo automático, modo operante, sem a gente parar para ter uma reflexão real do que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar, para a qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade do trabalho, qualidade das relações. Então, muito importante esse momento de reflexão inicial. Exatamente, já faz 8 anos o transplante que ela fez. Esse momento de silêncio faz com que a gente descubra muito da gente mesmo, né? Você podia compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência que você está tendo com o silêncio e com as descobertas que você tem em você? Esse momento de reorganizar, né, dentro do meu silêncio, de reorganizar uma rotina. A minha rotina era normalmente 3 semanas viajando a trabalho e 1 semana dentro de casa. Então, a minha casa estava se tornando um ponto apenas de partida para a minha rotina mensal de trabalho, vida. Então, eu tive que resetar o meu modo operante e reiniciar toda uma relação, como fazer, horário para fazer as coisas, conseguir dividir trabalho e vida pessoal, porque é um momento onde fica tudo junto, tudo complexo, você está dentro do mesmo universo. Então, confesso que os primeiros dias foram conflituosos, acabei trabalhando muito mais horas do que deveria, mas gradativamente foi se instaurando uma rotina que acaba se tornando normal, né? Um momento, como todos dizem, é um novo normal, não é mais novo, agora já é o normal. E eu acredito que esse momento vai acabar se tornando para nós um novo modo operante de trabalho, um novo modo operante de vida social, das relações. Então isso foi muito importante. Então, como eu estou em isolamento, acabo fazendo muitas conferências com amigos, ligações, WhatsApp. No meu condomínio, os vizinhos acabam vindo me abordar para conversar no portão. A gente fica à distância, mas me ajudam, trazem minhas compras. Então, é um momento onde você consegue enxergar o mundo totalmente por outro prisma. E, ao mesmo tempo, estando isolada, acabei deixando um pouco de lado as notícias ruins do dia a dia, porque senão você acaba achando que o mundo está contaminado, o mundo está ruim. E muito pelo contrário, a gente tem que ver o que trouxe de bom no momento de uma pandemia, né? O que esse silêncio está me trazendo, qual o crescimento pessoal que eu possa ter através disso, o que vai me trazer, o que a sociedade pode esperar depois de tudo isso. Então, pensando no antes e depois do transplante, da pandemia, você percebe quanto que você aprendeu, evoluiu e cresceu nas dificuldades que vem enfrentando? O grande aprendizado nesse momento é ver as posturas, as pessoas estão oscilando muito, né? Acompanho muito mídias sociais, é onde mais eu tenho acompanhado socialmente o mundo, momentos em que as pessoas estão eufóricas, momentos de reflexão, momentos de externalizar revolta porque o comércio não está aberto, momento de externalizar porque está aberto, um que quer abrir uma academia, outro. Então, esse movimento do antes e depois, a gente está numa plateia, fico assistindo a tudo isso e refletindo, né, que o ser humano, a gente está faltando um pouco de resiliência para que todos possam agir no efeito manada, na mesma direção. Mas no momento da pandemia que a gente não tem uma direção certa, é um momento onde a gente está com cada líder trazendo um posicionamento, cada pesquisa traz um posicionamento, um momento é uma medicação, no outro momento é outra medicação, vidas sendo perdidas, mas ao mesmo tempo muitas vidas sendo salvas, então equipes de saúde trabalhando incessantemente. Então eu vejo assim, é um movimento do universo onde a gente tem que parar e refletir aonde iremos, qual será o melhor caminho depois de tudo isso. E a gente vai ter que reaprender a viver. Então, por mais que as pessoas digam, não, eu continuo trabalhando, estou saindo, indo ao supermercado, farmácia, a gente está tendo um pouco de reclusão, limites de horários, mudou um pouquinho esse universo. Então, quando tudo isso passar, não vai ser um passar imediato, não é, a vacina saiu, iremos todos a campo. Não, é como eu irei a campo. Então, no meu caso, eu acredito que, por eu já ter todo um cuidado pela imunossupressão devido ao transplante, né, eu sempre, depois do transplante, há 8 anos, eu cuido muito com questão higiene, saúde, lugares fechados. Acabou entrando no meu DNA. Então, para as pessoas vai acabar entrando essa questão qualidade de vida. Então, acho que a gente vai ter uma virada de chave ainda maior para uma qualidade de vida da sociedade.
Ai, com certeza. E isso é muito, muito importante, criar esse novo conceito de um novo normal com mais qualidade. Mas as pessoas têm muito medo de ouvir o silêncio, elas tentam fugir de si. E esse momento da pandemia, elas não têm mais como fugir desse silêncio, né? Com festa, com vida social. Assim como você, a gente também, a nossa rede social é rede social, né? Tipo, não existe mais encontro de amigos, não existe mais uma mesa cheia de gente para conversa. A nossa rede também está nas redes sociais. Então, muitas vezes, esse isolamento coletivo está trazendo conflito. E é importante a gente se ouvir, se respeitar, organizar essas emoções. Tem sido, para você também, um desafio diário de superação? Você me pergunta, Cláudia, quanto ao silêncio, né, a não ter uma vida social, como é que eu estou organizando emoções. Eu acho muito tranquilo tudo isso. Como eu já falei anterior, minha vida profissional é viagem, estar com muita gente, movimento, é muito dinâmico a rotina, né, não é uma rotina fixa. Então, quando eu volto para casa, é o momento onde eu tenho meu acolhimento, minha tranquilidade, reorganizar minha vida pessoal. Então, esse momento eu estou trabalhando no mesmo sentido. Tem momentos que dá aquela aflição de, poxa, eu quero pegar meu carro e sair andando por aí, eu quero parar num parque, caminhar num parque, quero ir num bar com meus amigos, quero ir jantar. Mas é um reaprender, né? Acho que na vida, tudo que a gente passa na nossa vida são aprendizados, são novidades, nada chegou pronto. Não adianta entrar com rebeldia, com raiva. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, frear e pensar que são alguns meses de isolamento para que eu possa ter qualidade de vida no futuro, para que depois que passar tudo isso, que a gente volte a viver, que a gente tenha que se reinventar, eu possa estar aqui. Então, é o momento de pensar na minha saúde e na saúde do próximo também indiretamente, né? Então, é fácil? Não é fácil. Durante esse período, tivemos na família caso de coronavírus, me desestruturei, confesso. Foram momentos assim de pensar, e agora? Como é que vai ser o amanhã? Por outro lado, deu tudo certo, volta a rotina, volta o normal, a reorganização emocional. A gente tem que manter essa estabilidade, porque é um momento que muitas pessoas realmente vão acabar desequilibrando, mas tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. O que me faz diferença? O que me faz ter a resiliência para fazer desse momento ser um momento mágico e diferente na minha vida? Qual aprendizado está me trazendo tudo isso? Olha só quanta lição dessa fase com toda essa experiência, hein? A maior experiência de tudo isso, né? O que fica para mim? 8 anos atrás, quando eu fiz meu transplante, usando máscara, tendo cuidado das pessoas para ter contato comigo, esterilizando, o álcool, era esse mesmo movimento. E era uma coisa que as pessoas se assustavam, parece que eu estava doente, não as pessoas que poderiam me contaminar. Era uma coisa, era um impacto muito grande, foram meses assim. Depois eu prorroguei esse cuidado por um extremismo meu, não por obrigação dos médicos, né, por orientação. Eu vejo que eu estou vivendo de novo, um novo momento como eu vivi. O que eu te trago de maior experiência, Cláudia? Na minha primeira quarentena pós-transplante, foi mágico. Foram 9 meses que eu passei, alguns meses isolada, depois reaprendendo a viver, voltando à minha vida intelectual, profissional. E eu voltei um ser humano muito melhor. Você começa a ver o lado humano das coisas, das relações, do amor, do afeto. E eu acredito que no momento que eu estou vivendo, porque eu estou isolado, eu estou mais de 100 dias, literalmente dentro de casa, então tendo ajuda das pessoas, ajuda de família, mas por outro lado é um reaprender, é um olhar para fora, é um olhar com leveza de que eu preciso da normalidade lá fora para ter a minha tranquilidade de vida. Então, se todos tivessem essa sabedoria num momento como esse, quem sabe, né, a gente poderia mudar o universo. Mas o mundo é feito de opiniões distintas, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, sonhos diferentes. Então, o que eu te digo? Minha maior experiência é num momento como esse, principalmente repensar relações, se eu estou onde eu gostaria de estar, qual que é o meu objetivo de vida. Eu acho que é uma virada de chave que a gente tem que aproveitar para dar, né? Então, o principal valor são as pessoas. Na minha primeira quarentena, eu tinha uma caderneta onde eu anotava o que eu queria fazer, que eram coisas simples. Ir jantar com uma amiga, um piquenique com um familiar meu,
um passeio num lugar diferente. E estou fazendo isso de novo, recriando o novo modo de viver. O que eu quero fazer depois da quarentena? Então essa é a minha experiência. Acredito que se as pessoas... A gente tem que parar para refletir, né? Qual é o sonho? O que eu quero? Viver. Todos querem viver. O grande problema da pandemia é o medo da morte. Então, o que eu posso fazer para balizar isso? Então, espero poder ter contribuído com vocês, né, de alguma forma. Com certeza. Acredito que logo passe tudo isso e a gente possa voltar a viver normalidade, né? Num novo momento, numa nova era. Né, viver com mais qualidade, que é o que ela tem mostrado pra gente, que aquilo que pra ela virou normal, virou hábito, virou rotina, há 8 anos de cuidado e tudo mais, é onde ela era vista como uma pessoa doente, muito pelo contrário, todo mundo estava doente, precisando aprender a adotar alguns comportamentos com mais higiene, com mais cuidado, ao olhar mais o outro, tudo isso que a gente vem trazendo aqui todos os dias. Então, é muito importante essa reflexão que a Daphne está fazendo para a gente, porque ela já vive em isolamento ou com alguns cuidados há 8 anos, e a gente está aprendendo agora. Então, ela está muito à frente da gente com essa intimidade do silêncio, com toda essa intimidade, com resiliência, com a empatia, com um novo normal, porque todo o tempo tem alguma coisa mudando na nossa vida e a gente precisa mudar junto. Daphne, a gente já está chegando no horário do nosso intervalo. A gente precisa agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Com certeza você está ajudando muitas pessoas a pensarem de um jeito mais simples, mais objetivo, sem tanto sofrimento, porque isso tudo vai passar. Eu queria que você deixasse alguma mensagem especial aí, só para a gente poder encerrar, apesar dessa entrevista já ter sido toda especial. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. É um momento de compartilhar, né? A gente está aprendendo muito e podendo compartilhar muito nesse momento pandemia. Que venha uma nova fase, que a gente possa depois olhar para tudo isso como um grande aprendizado. Tá bom? Um ótimo dia a todos. Obrigado. Isso aí. Obrigada, Daphne. Então, veja só, ela falou de uma outra coisa que também achei muito legal, compartilhar com os outros, ter essa troca. Aí também entra aquela situação, né? As nossas trocas, elas estão sendo muito mais profundas do que aquela história de sentar num bar, né, e ficar bebendo alguma coisa, falando bobagem. Hoje, a gente está tendo uma oportunidade de trazer assuntos que promovem desenvolvimento. Ó, o Olinto mandou coração pra gente, ele entrou aqui, o Olinto, né? A gente já vai dar mais bom dia aqui para quem entrou, mas a gente está tendo uma oportunidade de trocar conhecimentos e emoções com rede social. Então, a gente está isolado, mas a gente tem contato com o outro de alguma maneira, que a tecnologia nos proporciona, mas a gente não precisa trazer ruídos para a nossa vida por conta dessa interação. Ela tem que ser positiva e construtiva. Isso vai nos ajudar sempre. E parabéns, Daphne, porque a Daphne fez uma coisa muito legal que nós apregoamos aqui sempre. Ela ressignificou, isto é, ela tinha uma vida, viajava, trabalhava, e de repente algo acontece na nossa vida. Lembra um problema? O problema acontece na nossa vida muitas vezes para nos dar oportunidade de reagir. A maneira de reagir é uma escolha nossa. Por isso, acreditar, compreender, dar novos significados e aí fazer novas escolhas. Ela foi perfeita nisso. Então, a gente vai chamar o próximo bloco, que a gente vai continuar falando da importância do silêncio e tudo que a gente aprende com essa fase aí de isolamento que a gente está vivendo. Não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre silêncio. Silêncio, gente, respira fundo, aquela velha história. Cheira flores, sopra vela, segue o baile, escuta passarinho, que a vida é linda e a gente tem muita coisa para viver ainda e construindo um novo normal com um upgrade das nossas emoções, das nossas relações e da gente com a gente mesmo, que a gente está reaprendendo a viver com o isolamento, com o silêncio e colocando as coisas no lugar. Eu vou aproveitar o momento agora para dar um bom dia para algumas pessoas que entraram aqui na live. A Solange Aparecida, a Dalgisa Gozalo, Patrícia Solalinde, Zero José Prado, Lucinda Vischi, Cláudio Souza, Juliana Cavicciolo, Janaína Borges, José Roça, Olinto Simões. Bom dia, querido. O Zé Noronha, ele está falando da gente aprender a ouvir o silêncio para organizar as ideias, pensamentos e projetos. Marili Covelo também está com a gente. Kleber Mern, Antônio Francisco dos Santos, Neiva Raboni. A Neiva, ela entrou e eu reconheci a fotinho dela com os coraçõezinhos aqui. Foi muito legal, hein?
A Daphne Fleming, a nossa entrevistada, está aqui acompanhando a gente, essa sequência de informações que vem do silêncio. O Olinto está começando a dizer aqui, que tal aproveitar a oportunidade para criar uma pandemia inversa? Espalhemos a saúde existente na nossa consciência mais equilibrada para deixar o silêncio falar. Uau! Profundo, hein, Olinto? A Débora Santa Cruz também está aqui com a gente. Então, veja, gente, os especialistas, eles orientam a gente a vivenciar um pouco o silêncio, porque o silêncio acalma, diminui a ansiedade, ele fortalece a memória, melhora a saúde vascular, melhora a qualidade do sono. O silêncio é tudo de bom. Você só precisa ter intimidade com o que você vai ouvir quando você, de fato, ficar em silêncio. Não é ficar com silêncio com o celular. Aí não é um silêncio, gente. Você tem que aquietar a tua mente. Você tem que vivenciar aquele silêncio, escutando as emoções que você está sentindo, organizando os teus pensamentos. Senão, sabe aquela sensação de vai pegar no sono e não consegue dormir? Porque a tua cabeça está a mil. Então, porque está faltando um momento durante o teu dia que você escuta e organiza o teu silêncio para não ter esses problemas de distúrbio do sono, etc e tal, né? Sabe que o silêncio é tão curioso que ele chama atenção quando ele aparece. É muito curioso porque nós temos, como eu falei, os ruídos na nossa cabeça e os ruídos que vêm de fora. E a gente vai acostumando com aquilo. E o que me chamou a atenção, aliás, um local, uma cidade que me permitiu conhecer isso, que eu passei a chamar de o barulho do silêncio, é Antonina. A minha mãe nasceu em Antonina, a gente tem uma casa em Antonina. Quando eu chego em Antonina é uma delícia. Você para o carro, desliga o motor, na hora que você sai do carro, você escuta o silêncio. Aí você escuta aquele motorzinho daquele barquinho que está lá do outro lado da Bahia. Daqui a pouco um cachorrinho latindo não sei onde, um galo que canta perto. E você começa a entender por que um ouvinte, um live também falou que adora ir por uma chácara, isto é, o barulho do silêncio, ele faz um bem danado, porque ele faz você lembrar de você. Como eu já falei, faz lembrar da tua respiração. Isto é, nós temos que vencer os ruídos, mas temos que ir mais para Antonina. A minha avó, tadinha, ela ficava triste porque as pessoas paravam em Morretes. A minha avó de Antonina queria que as pessoas fossem até Antonina, até para circular a economia. Eu compreendo, mas eu desde criança falava para a avó, mas vó, daí vai ser um barulhão aqui, deixa o barulho em Morretes. E ela dava risada com aquilo, era muito gostoso, aqueles passeios de finais de semana com a família. Então, a Cláudia comentou, inclusive, no primeiro bloco, do silêncio a dois. Eu tinha deixado para falar um pouquinho aqui agora, porque também você ter o silêncio sozinho, na tua própria solidão, é bom, não exagerado, mas o silêncio da cumplicidade, aquele momento que você pode estar simplesmente sentado com quem ama no sofá e já não ligar a televisão, como eu falei, um olhar para o outro, encostar a mão no outro, sentir, isto é, com toques leves, como eu falei também, o silêncio não só do que você escuta, mas do que você enxerga, do que você sente, daquilo tudo que tem em todo o teu aparelho sensorial. Então pode ser com quem você ama, tua esposa, teu marido, teus filhos, pode ser também com outras pessoas. Agora olha que interessante, né? Sabe aquela imagem que é famosa daquela enfermeira fazendo assim com o dedinho na fronte num hospital, para você ter silêncio no hospital? Porque o silêncio acalma aqueles que precisam de tempo de recuperação. A pessoa que está se recuperando não quer um monte de barulho em volta, travessa caindo, aqueles barulhos enfim, um monte de ruídos ruins. A recuperação exige silêncio. Isso é um aprendizado que está lá nos hospitais e é muito importante. Tudo isso é importante entender que o barulho do silêncio é terapêutico. Por isso que é tão bom você se isolar, sair para um canto, ficar você com você mesmo e com as pessoas que você ama. O Celso Jacon, ele está dizendo aqui que o silêncio é uma prece. Olha só que profundo isso. O momento que você... olha só, vocês estão conectados, hein, em pensamento. Isso é muito legal. Por isso que é bom ter a interação. Porque as outras pessoas que também pensam parecido com a gente vão somando para a gente algumas expressões, algumas frases, alguma experiência de vida que... essa troca faz com que tudo isso seja ainda mais enriquecedor. Todos nós estamos ligados, gente. Sabe, até mesmo quando você fala da cumplicidade do silêncio, eu tive uma fase da minha vida de introspecção mais profunda e que eu falava para minha irmã, que morava comigo, que eu não queria falar com seres humanos. Eu só falava com meu cachorro e com Deus ali. E ele respondia? Ele respondia, ele fazia os barulhinhos dele, mas assim, eu estava muito mergulhada no silêncio porque eu precisava encontrar respostas e foi muito proveitosa essa fase da minha vida. Então, isso não é sofrimento. As pessoas tendem a achar que quem está sozinho ou quem está em silêncio está sofrendo.
tá em depressão, tá com qualquer problema, não tá. As pessoas precisam entender que o silêncio é restaurador, como Jacira acabou de falar, que é um período de recuperação ou de organização e tudo mais. Então, eu vou aproveitar para dizer aqui, assim, todos nós estamos em casa, claro, para mim tá faltando tempo ocioso, né? Porque com a gente fazendo todo dia programa, todo dia roteiro, uma série de coisas que envolve isso, tá faltando um pouquinho de tempo, mas eu mesmo assim curto o silêncio, bastante, sempre que eu posso. Eu não coloco barulho para me fazer companhia, não. Agora, imagine se, de repente, uma vez por semana você tiver algo em casa para organizar, algo físico. Sabe aquela história de uma gaveta que não está em ordem e que naquele momento você aproveita para organizar aquilo em silêncio, para você ter todo o movimento e toda a tua interação com aquilo, para mergulhar naquilo que você está fazendo. Pode ser 10 minutos, não precisa fazer isso por uma tarde inteira, por várias horas, não. É só para você ter um movimento em silêncio para experimentar essa sensação e essa emoção. Acho que é bem positivo. Total. Veja, quando a gente fala que é terapêutico, existe até uma terapia, uma psicoterapia, que é a psicomotricidade relacional, na qual você participa de uma sessão e é proibido falar. A técnica manda não falar, porque quando a gente fala, a gente racionaliza tudo, a gente quer justificar, a gente quer se defender, porque nós estamos acostumados a justificar, defender, falar. E outra coisa, a gente fala, muitas vezes o outro não está nem escutando. São tantos ruídos dos diálogos, podia fazer um programa inteiro só falando sobre problemas de diálogo. Então, nessa terapia, e é terapêutico mesmo, por isso mesmo, você é proibido falar. Você vai ter aquela vivência corporal de tônus, de calor, de olhar, de percepção, e é um exercício fabuloso, que não é tão silêncio assim, porque não tem como ter um silêncio no movimento, porém é muito mais silencioso do que todo mundo falando. Então, essa técnica terapêutica, eu fiz a pós-graduação nela. E fala muito mais do que muita gente falando, porque quando você está 100% prestando atenção no movimento sem falar, você tem que prestar atenção no entorno, você tem que prestar atenção São outros em quem caminhos está agindo. cerebrais. Então, se você faz esses outros caminhos cerebrais, você escuta muito, você escuta a vida. É isso que está faltando. E ali não tem pausa, não tem descanso, mas tem muita emoção e principalmente intencionalidade. Então você utilizar o não falar é muito importante nesse aspecto. Segundo, também é muito importante você aprender a silenciar quando você é agredido. Nós temos prontamente respostas automáticas, a gente já quer se defender, já quer acusar, já quer projetar, já quer negar, já quer culpar o outro. A gente quer usar todos os mecanismos do ego para jogar, vomitar na frente do outro, daquela agressão que você acha, muitas vezes, que recebeu, às vezes não recebeu, é só um pensamento diferente. Então, para evitar que você erre, cale. Isto é, o silêncio ajuda muito. Sabe aquela história de deixar a poeira baixar? Aqui vale o deixe quieto. Mas tem um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção também, que o silêncio não ajuda. Quando você é agredido de fato, quando você está passando por um abuso, quando você está passando por uma violência, quando você está passando por uma situação ruim, fale. Mas mais uma vez aqui, fale com intencionalidade e fale para quem precisa ouvir. Isto é, peça ajuda de uma maneira correta. Então veja, a fala, como nós tratamos ontem no programa, e o silêncio, elas têm que andar de mão dada. E quem comanda? O teu lobo frontal, aquele cara que vai estar segurando as rédeas dos seus cavalos, das suas emoções, mostrando qual caminho que você precisa seguir. Então existem momentos de fala, existem momentos de silêncio, quer seja a 1, a 2, a 3, como você quiser. Você escolhe. É, porque o barulho, ele baixa a nossa imunidade, sabe? Ele nos fragiliza, deixa a gente, às vezes, um pouco mais reativo, agressivo. O barulho faz com que a gente continue naquele movimento daquele som que estava provocando na gente alguma reação e a gente não percebe. Então, a importância da gente trazer hoje esse tema, falando do silêncio, é para que você perceba se você muitas vezes não está se sentindo usado, manipulado para alguma reação que às vezes você não teria se você tivesse com tranquilidade, com paz, com equilíbrio. Então, quando você experimenta escutar a vida num exercício de atenção plena, como o Jacir estava falando, né, de provocar algum tipo de fala sem falar pela voz.
com som, mas no movimento corporal, com tudo aquilo que envolve. Presta atenção, então, nesse som dos animais, no som das crianças, na risada de uma criança. Veja que isso vira um hino na nossa vida, né? Quando a gente escuta uma criança sorrir, pronto, isso vai fazendo eco de alegria. A gente sempre fala de manter bons pensamentos. Eu sempre falo, como jornalista de bons pensamentos, porque o primeiro e último pensamento do dia tem que ser bom. Como é que você vai acordar com ânimo? Como é que você vai agradecer no final do dia se você só pensar em problema? A gente tem tantos ruídos de problemas que ficam roubando a nossa atenção e fazendo a gente acreditar, como a Daphne falou, que o mundo é mau e o mundo não é. Olha quanta gente aderindo a essa nossa proposta de trazer bons pensamentos aqui todos os dias no Superconsciência, para você pensar antes de agir. Pensar antes de agir é não falar, não disparar o tempo todo, é saber calar, é saber prestar atenção no entorno. Isso tudo é super importante para a limpeza da alma, porque varre o pó das preocupações, sabe? Varre os problemas da nossa vida, mudam hábitos, manias, compulsões. A gente entende que o nosso corpo está aqui agora, sabe? Naquela integralidade, a gente intensifica a vida, a gente vive aquele momento da solidão a dois, do momento em silêncio, acompanhado. A gente faz com que aquilo tenha uma cumplicidade muito maior, como o Jacir estava falando também agora há pouco. Então, é muito importante a gente vivenciar o silêncio até para nutrir os nossos sonhos. Vou aproveitar para contar que eu recebi uma poesia do livro Alma que Transborda, do Jorge Santos, que ele assina como Jorge Roberto, falando da importância dos sonhos na nossa vida, que se eu soubesse sonhar, faria todas as viagens por mundo dentro de mim. Eu vou postar essa poesia nos comentários aqui da nossa live, porque é uma poesia muito delicada, muito bonita, que faz com que a gente valorize uma série de coisas, respire essa vida que existe dentro da gente com uma inspiraçãozinha bonita que vem de fora. Eu coloquei aqui para encerrar a minha parte, exatamente assim. Nós estamos falando de silêncio e já projeta-se para o som. Mas é importante que todos os sentidos devem silenciar. Todos. É silêncio da alma. Porque não adianta você fechar os olhos, fechar a boca, fechar os ouvidos, fechar a pele, se você simplesmente continua com uma mente acelerada. É muito importante entender que o silêncio é total. E a vida acontece no silêncio total porque você percebe ela plenamente. Então é preciso contemplar o silêncio. Já falamos aqui sobre contemplação. É preciso dormir em silêncio. Nada de dormir com aquela musiquinha, com qualquer luzinha. É dormir fechado. É preciso aprender a orar em silêncio. É para você e não gritando palavras de oração para fora. Ore no teu coração, isso é até bíblico. É preciso agradecer a vida em silêncio. E quando você agradece em silêncio, é a tua conversa com o universo em se aquietar para você poder ouvir a voz de Deus. Vou aproveitar para dar um último bom dia aqui para algumas pessoas que entraram. Nosso tempo já está no final. Rubem Gonzaga, Mário Celso Cunha, Janaína Borges está falando do silêncio moderado que ela ama também. Paulo Roberto Marques, Neiva Raboni está falando das ideias nobres que vale a pena ouvir a gente. O William Flame está referendando aqui que a gente está com um programa excelente. Parabéns mais uma vez. A Denise Stimal está falando que Superconsciência é uma corrente do bem, que tem que ouvir mesmo. Cláudio Honor está com a gente. Oliveira, Carla Moraes. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. O Walter César Santos, Carlos Alberto Marques, o Kevin B. Kaiti. Eu estou querendo trazer esse menino para um talk show, para nossa entrevista. É só convidar. Mas existem algumas normas de legislação para entrevistar menor. Então, por isso que a gente não pode ainda chamar ele é você. Menino americano. Então, eu quero trazer o Kevin, mas vou ter que conversar com a mãe, com o pai, com o responsável dele. Então, a gente vai trazer um garoto especial aqui falando de talk show e com Superconsciência. Vamos ver o que sai disso tudo. Gente, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela companhia, pela participação. Beijo, até amanhã.